O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um grupo de trabalho para discutir a implementação em âmbito nacional do termo circunstanciado pelas polícias militares. Na prática, o grupo vai discutir o aumento de poder dos PMs no país. Recentemente, o tema motivou reações e abriu crise com a Polícia Civil em São Paulo. Segundo o portal Metrópolis, a proposta seria voltada ao aprimoramento do atendimento das infrações de maior potencial ofensivo por meio do registro de termos circunstanciados de ocorrência. Eu só tenho que começar com a nossa delegada de polícia, a doutora Raquel Galinatti. Mas eu queria, antes fazer isso, explicar para o telespectador o que significa isso. O policial militar está na viatura fazendo policiamento ostensivo. Ele encontra uma contravenção penal ou uma infração pequena, com pena de até 2 anos. Então, ele faria o registro da ocorrência já, o termo circunstanciado, ali mesmo, e já a pessoa já se deslocaria para o juizado especial criminal. Ponto positivo, teria uma maior agilidade, não precisaria a pessoa se deslocar até o distrito policial. Ponto negativo, a autoridade policial é bacharel em direito, né, e qualificada para fazer a tipificação da infração penal. Muitas vezes a infração ali não é de menor potencial ofensivo e mereceria a instauração de um inquérito policial. Eu quero ouvir a opinião de quem trabalha na área, doutora Raquel Galinatti. Essa discussão está ocorrendo aqui no âmbito do estado de São Paulo, em que se confunde as atribuições entre as polícias, já muito claramente prevista no artigo 144 da Constituição Federal e nas leis, por exemplo, na recém-aprovada Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil e Lei Orgânica Nacional da Polícia Militar. O que a gente percebe é que se as discussões forem para cumprimento da lei, para traçar limites e cumprimento da lei, essas discussões são extremamente válidas. Agora, quando a gente fala numa nova atribuição, as discussões se tornam inócuas, porque qualquer nova discussão e deliberação sem uma lei prévia que determine a execução e a prerrogativa para a Polícia Militar, ela se torna inócua, porque, da mesma forma, qualquer ato praticado pela Polícia Militar que não estiver expressa e prévia previsão legal se torna um ato não só nulo, mas principalmente ilegal. Então, eu acredito que as discussões são válidas, mas elas devem ser feitas dentro do Poder Legislativo. Não as discussões serem feitas no âmbito administrativo e, desta forma, leis e prerrogativas não serem respeitadas. Sim. Diego Tavares, o termo circunstanciado no documento é um registro que dá início ao processo nos juizados de pequenas causas criminais. A Polícia Militar faz o que chama o talão de ocorrência. Depois, no distrito policial, aquilo é transformado num termo circunstanciado e a pessoa comparece no juizado e aí senta na frente do promotor, faz um acordo e encerra o processo. Eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra o termo circunstanciado ser lavrado pelo policial no momento que ele surpreende ali uma ocorrência? Já faz o termo e entrega a cópia para o sindicado ali e depois encaminha para a polícia? Ou ele deverá reportar ao delegado para a lavratura do termo circunstanciado? Aqui eu não quero mureta. Qual a sua opinião? Jamais. E, inclusive, eu tenho que abrir aqui um contraponto à minha amiga Raquel Galinatti, que eu sei que ela, por ser uma representante da categoria, defende de forma muito veemente, muito feroz, os direitos dos policiais civis, e eu entendo o ponto dela. E, em circunstâncias normais, eu seria contra esse tipo de medida. Mas a gente tem que reconhecer o que é a realidade brasileira, que são 2 corporações policiais com déficit de homens muito grande. Déficit de homens e mulheres, evidentemente. Na Polícia Civil, isso chega a 37% em todo o Brasil. É um déficit muito grande. Então, isso não deixa de ser uma forma de focar o trabalho da Polícia Civil nas infrações mais sérias, nos crimes mais graves. A partir do momento que o policial civil deixa para o policial militar as infrações de menor potencial ofensivo, e eu sei que existe aí um problema muito sério a respeito de classificar essa infração no local da ocorrência, porque, por exemplo, se for receptação dolosa, tem
tem que ser por inquérito policial. Se for culposa, seria termo circunstanciado. A própria questão das drogas, enfim, outros tantos crimes que ocorrem, dificilmente o policial militar conseguiria ali determinar qual seria o procedimento jurídico adequado. Mas, na realidade brasileira, eu acho que isso vai resolver e dar mais eficiência para a taxa de resolução de crimes. Acho que se a Polícia Civil focar todo o seu trabalho nos crimes de maior gravidade, nós conseguiríamos resolver mais roubos, mais homicídios, mais crimes grandes de tráfico de drogas, enfim, eu acho que essa não deixa de ser uma forma de prestigiar a Polícia Civil. Diego Tavares, enquanto você falava, a doutora Raquel Galinatti ficou brava, então vou dar a palavra para ela. Olha, é raro discordar do Diego, mas acontece. Hoje eu concordo com tudo com o que o Leandro fala e com o Diego, dessa vez a gente está discordando. O que acontece? Quando a gente fala e banaliza simplesmente um registro de ocorrência, claro que todos vão concordar, mas em primeiro lugar eu vou colocar algumas informações para a nossa audiência. Em 2017, eu presidi o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E à época, em 2019, já no meu primeiro mandato, a gente fez um estudo. Nesse estudo, a gente pedia dados e informações para a Secretaria de Segurança Pública, à época, de quantos policiais militares, num contingente de 100 mil homens, apresentavam ocorrências para a Polícia Civil. Ou seja, eram condutores ou testemunhas de uma ocorrência. Ou seja, pegavam o ladrão na rua para a delegacia. Eu acredito que ninguém aqui vai acreditar. 40% do efetivo da Polícia Militar, à época, apresentava ocorrência. O que significa? Que 60% não fazem a sua atribuição precípua que está descrita na lei, no artigo 144, na Constituição Federal, que é o policiamento ostensivo preventivo. Isso é um fato alarmante. Sem contar que temos um déficit de policiais civis que supera 30%. Recentemente, semana passada, o governador do estado de São Paulo, de parabéns, ele fez uma nomeação histórica, 4.017 policiais civis. Mesmo assim, não recompõe o déficit de quase 30%. Então, o que a gente percebe? Para tentar solucionar um problema de déficit de policiais, de uma atribuição legalmente constituída dentro de um Estado democrático de direito, com premissas e prerrogativas bem desenhadas na lei, delimitadas na lei, a gente tenta, por um malabarismo administrativo, atribuir para outra instituição que não tem essa atribuição legal. Resumindo, quando a gente faz isso, quando a gente viola a lei, quando a gente usurpa a atribuição de outra instituição não tendo a atribuição legal, simplesmente a gente só facilita a vida do ladrão, porque é um prato cheio para nulidades e para que todo aquele procedimento de investigação, de atuação, porque o TC não é só um registro, o que está sendo discutido. São atos de polícia judiciária, requisição de perícia, diligências até o local, deliberação se é ou não a possibilidade de se eximir de um flagrante e ali a pessoa simplesmente assinar um termo circunstanciado. E na prática, diversas vezes, ocorrências trazidas a mim como delegado de polícia não eram o que a priori se achava ser. Achavam ser, por exemplo, chegavam ocorrências que falavam que é um simples termo circunstanciado e ali não, era caso de um flagrante. A gente pode dar um exemplo clássico. O exemplo clássico foi esse dos policiais militares que liberaram o homicida na direção de veículo automotor embriagado previamente, claro, sob investigação, e ali deixaram ele solto. A Polícia Militar ela deveria necessariamente conduzir aquele que matou na direção do veículo automotor até um delegado para ele deliberar. Então, ali a gente vê a fragilidade de um Estado democrático quando instituições não cumprem seu papel e tentam burlar cumprindo o papel de outras. Leandro Ferreira, vai com quem? Eu vou onde o Capês me levar, neste assunto. Que bonitinho. Mas eu tenho a impressão, como cidadão, que polícia militar cuidando de burocracia ali no meio da rua, talvez não seja o que a gente precisa da parte deles. Nós temos que ter mais atos de bravura como esses que têm sido registrados nas câmeras, quando os policiais, por exemplo, salvam a vida de um colega baleado e coisas desse tipo. Então, fico aqui com a doutora Raquel
que deve ter muito acúmulo por sua experiência sindical. Puxa-saco. Sindical. E federativa. Ana Beatriz Hirsch. Federação também. Eu acho que a Raquel conseguiu ilustrar exatamente o meu ponto com relação a essa tentativa de alteração de prerrogativas, que é o caso do garoto que matou o pobre motorista enquanto dirigia embriagado. Eu acho que toda discussão ela é válida se for para a gente melhorar a eficiência da nossa polícia. E eu não quero saber se é civil, se é militar, eu quero saber da segurança na cidade. Então, é válida a discussão, só que tem que ter estudos técnicos, tem que ter comprovação de que vai ser mais ou menos eficiente, para aí sim haver uma deliberação no âmbito correto. Por enquanto, todos com Raquel. Só lembrando, o exemplo da doutora Raquel, ela não quis dizer o homicídio culposo de trânsito não é infração de menor potencial ofensivo. Ali não seria, obviamente, caso de termo circunstanciado.